Uma parte da cidade tinha virado só escombros. A guerra passou por ali e fez o que sabe fazer de melhor: destruir tudo. Onde antes tinha vida, agora só restavam ruínas. O deserto ao redor parecia calmo, mas dava para notar algo estranho. No meio das dunas, um lagarto enorme reinava como se fosse o dono do lugar, atento a cada barulho que vinha da pirâmide de Quéops e da Esfinge. Não era um deserto qualquer. Estávamos na margem oeste do Nilo, no Egito. Ali, um garoto chamado Lidion e um homem discutiam. O homem ligou para um professor amigo deles, avisando que era hora de cair fora dali. O professor, teimoso, não queria ir embora. Dizia que estava tudo sob controle e até o próprio Lidion tentou acalmar as coisas, pedindo que não falassem com ele de um jeito tão formal. Mas o homem bateu firme. O professor era um hóspede importante, precisava estar em segurança. Afinal, naquela região, qualquer coisa podia acontecer. Foi aí que o caos chegou de verdade. Do nada, uma tempestade de areia engoliu todo mundo. A causa? Um helicóptero com o símbolo da Cruz Vermelha. Não era militar, mas a chegada dele bagunçou o lugar inteiro. Sem perder tempo, Lidion mandou o guarda Mike escoltar o professor para longe dali. Mike puxou o rifle, colocou o professor num caminhão blindado e sumiu pelo deserto. Lidion ficou olhando até ter certeza de que não era uma emboscada. Enquanto isso, o helicóptero tentava pousar, mas falhou e acabou fazendo um pouso forçado. O helicóptero quase entrou em pane total. As pás pararam de girar, a cauda ficou destruída e da lateral dele desceu uma garota, toda ferida. Ela segurava o estômago, sangrando muito, e ainda tinha marcas de sangue no rosto, bem visíveis nas bochechas. Mesmo assim, a menina foi andando na direção de Yon, que só ficou parado olhando. Ela passou direto, sem nem dar atenção, mas ele reparou e não conseguiu deixar de notar como ela era bonita. Os dois ficaram de costas um para o outro, em silêncio. Foi aí que a situação ficou ainda mais tensa. Um helicóptero de combate apareceu, cheio de militantes armados. Eles desceram por cabos e se organizaram rapidamente, recebendo ordens do líder antes de seguir para o outro lado. Yon percebeu na hora. Aqueles caras não estavam ali à toa. O alvo era a garota ferida. Ela sangrava demais e Yon ofereceu ajuda, dizendo que ela podia se sentar se quisesse sobreviver. Só que ao ouvir o sotaque dele, a garota reconheceu. Eram compatriotas. Assustada, ela perguntou se ele tinha uma adaga, caso precisasse lutar contra os militantes. Yon só riu da ideia. Uma adaga? Contra esses caras, armados até os dentes? Nem pensar. Desesperada, a menina falou que só restavam duas opções: fugir ou acabar com a própria vida. Mas Yon foi firme, disse que se ela simplesmente não se mexesse, nada aconteceria. A garota não entendeu nada. Como assim fica parada? E se me capturarem? Mas Ion só pediu que confiasse nele e parasse de fazer perguntas. Quando viu que ela não obedecia e continuava insistindo, ele deu um tapa leve nela, quase para fazê-la calar a boca. A menina caiu de lado, fechou os olhos e ele completou: "Eu só quero te ajudar, vou salvar você." Nesse momento, um dos militantes, chamado Brave, apontou a arma direto para Ion e avisou: se ele não caísse fora dali, seu grupo abriria fogo. Ion não se intimidou e respondeu que aquele cara confiava demais em si mesmo. Ion não se intimidou. Mesmo sem conhecer o cara, apontou a arma de volta e ainda mandou a real: "Tá pensando em morrer aqui mesmo?" Um dos militantes se revoltou com a ousadia. Disse que eles eram cruéis, que podiam atirar sem pensar duas vezes, sem nenhum peso na consciência. Mas Ion não recuou. Ele analisou o vento no deserto, calculou mentalmente e soltou: 5 segundos. É o tempo que preciso para nocautear vocês. A galera caiu na risada. Ninguém acreditou naquela ameaça. Só que Ion aproveitou a ventania. Em poucos movimentos, direcionou a areia contra os olhos dos militantes. Eles ficaram cegos por alguns segundos, e foi o suficiente. Quando voltaram a enxergar, Ion já estava com a adaga encostada na garganta do líder. No chão, um dos comparsas estava morto, sangrando com a garganta cortada. O líder, chocado, só conseguiu perguntar: "Quem é você? O que tá fazendo aqui?" Foi aí que Ion percebeu a tatuagem no ombro do morto, símbolo da gangue dos crocodilos selvagens. Olhou para a garota ferida e pensou que podia simplesmente largar ela ali com esses caras. Mas não, continuou firme, mantendo a lâmina no pescoço do líder. A tensão aumentou. Os militantes se entreolhavam, nervosos, enquanto o chefe parecia ter reconhecido quem estava diante dele. Ele começou a falar sobre o Templo dos Deuses, dizendo que seus guerreiros eram os assassinos mais lendários
do mundo, mas mesmo entre eles existia alguém acima de todos, um mercenário conhecido como Arquimedes, um monstro incomparável, com habilidades que pessoas comuns jamais entenderiam. Aion entendeu a indireta. Eles estavam falando dele. Se me reconheceu, por que não se aposentou logo? Perguntou encarando o líder. O homem, acuado, pediu desculpas e virou o rosto. Então, Aion foi direto. Ordenou que todos guardassem segredo sobre o que tinham visto ali. Apontou para o corpo do militante morto e deixou o aviso. Isso pode acontecer com qualquer um de vocês se não souberem ficar de boca fechada. Os militantes aceitaram as condições de Aion sem discutir, nem tentaram peitar de novo. Entraram no helicóptero e foram embora comentando entre eles que encontrar Arquimedes vivo era um verdadeiro milagre. Só depois de garantir que eles não voltaram, Aion voltou o olhar para a garota chinesa caída na areia. Ela ainda estava no mesmo lugar, imóvel. Por um instante, ele pensou que fosse tarde demais. Mas não hesitou. Pegou a menina nos braços. Ele havia prometido salvar a vida dela e não ia quebrar essa promessa. Dentro do helicóptero destruído, encontrou uma pequena cama improvisada e alguns remédios. Deitou a garota com cuidado, tentando não agravar os ossos frágeis, e abriu um kit de primeiros socorros. Entre as coisas, havia um conjunto cirúrgico básico. Não era o ideal, mas era tudo o que ele tinha. Ali mesmo, no meio do deserto e dentro de uma aeronave destruída, Ion começou a operar. Frio, calculista, sem um pingo de nervosismo, usou uma pinça para remover a bala do corpo da menina. Quando terminou, o calor sufocante do deserto o atingiu. Tirou a camisa, revelando as cicatrizes que carregava pelo corpo. O suor escorria no rosto, não só pelo esforço, mas por tudo o que tinha acontecido em poucas horas. Do lado de fora, as pirâmides se erguiam, mas o helicóptero estava condenado após o pouso forçado. Ion, exausto, se apoiou na estrutura da aeronave, metade do corpo para fora, e pegou o celular. Olhou as horas, 2h20 da manhã. Isso significava que Miaik deveria voltar em breve. Com sorte, poderia levar a garota ao hospital e avisar a embaixada. De repente, houve um estalo no ar. Um zumbido metálico ecoou em cima dele. Ion ergueu os olhos e viu um pequeno drone pairando sobre o helicóptero. No mesmo instante, seu relógio vibrou e uma voz masculina soou pelo dispositivo. Vejo que está descansando em boa forma. O drone continuava voando em cima da cabeça de Ion, filmando tudo. Do outro lado, um homem observava a cena pelo tablet, acompanhando a transmissão em tempo real. Foi ele quem disse: "Agora me lembrei do que queria te oferecer. Faça suas perguntas." Ion percebeu que o chefe não tinha ligado só para conversar fiado. O homem foi direto. Afirmou que já trabalhava com ele havia 10 anos e então o convidou a retornar à sua terra natal. Ion olhou para o relógio e pensou em quanto tempo fazia que não tinha contato com esse homem. Isso o puxou de volta para as lembranças do início de tudo, quando ainda era jovem e entrou no mundo dos mercenários. Ele se lembrava bem de como a velha raposa apareceu em sua vida. O sujeito vestia uniforme militar e parecia uma figura inacessível, mas foi ele quem abriu o caminho. Para o garoto, foi como uma luz guia. O corpo se acostumou e ele aprendeu a enfrentar cada obstáculo de frente. Em uma dessas memórias, Ion lembrava de ter pedido para voltar para casa, mas a velha raposa negou. Disse apenas: "Um mercenário não volta. Um mercenário se prepara para avançar." No lugar disso, deixou alguns presentes para o garoto, como se fossem recompensas por sua determinação. Agora, no presente, Ion quis saber que tipo de presente a velha raposa teria guardado para ele. Mas o homem não revelou nada. Respondeu apenas que descobriria ao chegar à China. Logo em seguida, a conexão caiu. O relógio de Ion apitou de forma estranha, e o drone começou a se afastar, deixando-o sozinho com a garota ferida no meio do deserto. Um mês depois, as missões no Egito ficaram para trás. Ion finalmente pousava em sua terra natal, depois de 10 anos longe. Ao desembarcar, segurava uma mala em uma mão e, na outra, um vaso com uma pequena planta, presente da velha raposa. Para Ion, parecia apenas um broto comum, mas as palavras do homem ainda ecoavam em sua mente. "Cuide dela, é especial." Na porta do terminal, uma Mercedes nova o aguardava. O carro parou bem à sua frente e o motorista pediu que ele esperasse um pouco. Guardou suas coisas no porta-malas, colocou a planta com cuidado e abriu a porta para o Ion. Durante o trajeto, Ion observava tudo pela janela. A cidade parecia diferente. As ruas, os prédios, as luzes. Tudo era novo porque seus pés não tocavam aquele chão havia uma década. Depois de um longo caminho pela cidade, o carro entrou em um estacionamento. O motorista se preparava para deixá-lo ali e Ion
ainda segurando o peso das lembranças. Tentou se acostumar com a sensação estranha de estar em casa novamente. Ion perguntou ao motorista onde exatamente haviam chegado, mas não recebeu resposta. O homem apenas lhe entregou as chaves do carro novo, presente do chefe. Sem ouvir explicações, Ion pegou as chaves e se preparou para sair. Ao perceber que teria que se acostumar sozinho com o carro, deixou a Mercedes estacionada e seguiu com a planta da velha raposa. Apesar da situação, o humor dele se manteve positivo. Ion estava curioso para descobrir que veículo o chefe havia deixado para ele. Surpresa! Não era um Jeep ostentoso nem um esportivo caro. Era um carro pequeno e comum. Havia placas estranhas, um tipo de código usado por mercenários. Ion franziu a testa, preocupado com o que aquilo poderia significar. Irritado, ligou para o chefe para reclamar, mas a velha raposa explicou que aquelas placas especiais foram feitas justamente para rastreá-lo em casos de emergência. E apesar de ser o homem mais rico, deixou para ele um carro barato de propósito. Ion suspirou, percebendo mais uma pegadinha do chefe, mas desligou e entrou no veículo. Antes de ligar o carro, notou um maço de cigarros. Decidiu fazer uma pausa rápida para fumar, respirar e organizar os pensamentos. Depois, colocou o carro na estrada e começou a cuidar de seus próprios negócios pela cidade, como orientado pelo velho Fox. O carro tinha até um assistente embutido que lembrava Ion das regras de trânsito e segurança. Com o tempo, ele já estava acelerando pela cidade, explorando o veículo ao máximo. Foi quando algo chamou sua atenção: as luzes piscantes da polícia refletidas no retrovisor. Ion não entendia por que estava sendo parado, suspeitando que fosse por causa das placas especiais do carro. Atrás dele, uma motocicleta da polícia se aproximava rapidamente. Ele teve que encostar no acostamento. A moto parou à sua frente e, pelo para-brisa, Ion viu que a policial era uma mulher bonita. Ela se aproximou, batendo na janela da porta do motorista, exigindo atenção imediata. Ion não queria se envolver com a polícia, mas não teve escolha. A situação o forçava a se comunicar, mesmo que não quisesse. Seu olhar sério não ajudava a disfarçar a impaciência. A policial, ao examinar o motorista, que Ion já havia saído do carro, não se concentrou no distintivo ou no uniforme. O que chamou a atenção dela foi o próprio corpo esbelto da moça, visível mesmo por cima do uniforme, especialmente os seios. Ion inevitavelmente percebeu. O policial, entendendo rapidamente para onde ele olhava, lançou-lhe um olhar de reprovação. A policial bateu com a mão no teto do carro, questionando: "Para onde você está olhando?" Ion permaneceu em silêncio. Ela pediu para ver a carteira de motorista de Ion. Ele a entregou enquanto a policial examinava o carro. Nada suspeito foi encontrado, a não ser a planta estranha de Ion. Depois, ela se voltou para as placas do carro, olhou com atenção e riu alto. "Homens são naturalmente atraídos pelo sexo oposto", comentou, entregando a carteira de volta. Ion, meio sem jeito, começou a descrever os parâmetros de seu corpo: altura, peso, comprimento das pernas, volume dos quadris, dizendo que sua aparência era instintiva e ideal. A policial ficou visivelmente incomodada com os comentários narcisistas. Enquanto isso, ela continuava a inspeção do carro, desconfiada de alguma substância ilegal. Ion saiu do carro novamente e perguntou se havia encontrado algo proibido. "Nada de substâncias ilegais", respondeu a policial. Ion tentou entender a situação, mas então ela anunciou: ele receberia 2 multas, de $50 cada, por não usar cinto de segurança e por estacionar em local proibido. Ion protestou. Ele havia sido forçado a parar. "Se você não tiver um kit de primeiros socorros no carro, tem mais multa", acrescentou a policial, impassível. Ion tentou argumentar, mas percebeu que era inútil. O valor total da multa? $6.000, e não havia como convencer a oficial. Além disso, o carro seria rebocado e ele só poderia buscá-lo depois de pagar tudo. Sem alternativa, Ion se resignou. Sem carro, ele seguiu até o ponto de ônibus para pegar um táxi, segurando a pequena planta da velha raposa no braço, refletindo sobre o quão absurdo tinha sido esse encontro com a polícia. Ion pegou todas as suas coisas, levantou-se e se preparou para seguir viagem. Não precisou esperar muito. Um taxista o notou e parou. Ion entrou no carro, explicou o destino: uma cidade nas montanhas chamada Monte Buissan, não muito longe da cidade. O trânsito urbano estava caótico. Engarrafamentos intermináveis atrasaram o caminho, mas, depois de algum tempo, finalmente conseguiram sair da cidade cheia de carros. O motorista acelerou pelas estradas
estradas de montanha e Yeon acabou cochilando no banco traseiro. Quando acordou, o motorista avisou: haviam chegado. Yeon pegou suas malas com rodas e a planta da velha raposa e se posicionou em frente à cabana. Seu olhar logo caiu sobre uma pequena piscina no terreno. Sem ter tido a oportunidade de tomar banho durante a viagem, Yeon mergulhou na água, aceitando a situação do jeito que era. Pensou consigo mesmo: pelo menos a velha raposa ainda tinha consciência, poderia ter sido bem pior. De repente, passos femininos ecoaram pela casa. Yeon virou-se para ouvir e viu uma garota bonita se aproximando da piscina. Ela tinha pernas longas, corpo elegante e trazia algumas roupas para o rapaz. A moça colocou a blusa e a calça sobre a mesa próxima à piscina, observando Yeon enquanto ele se aproximava. Ela colocou as mãos nos ombros dele e disse: "Você é o hóspede mais respeitado aqui. Pode pedir o que quiser." Enquanto massageava seus ombros, completou: "Posso até oferecer um serviço completo a você, Ajon." Yeon se alarmou. Pensou imediatamente no que a velha raposa estaria tramando. Sabendo que havia um motivo por trás de tudo, mandou a moça se retirar. "Quando eu trocar de roupa, te chamarei novamente", disse. Antes de sair, a garota passou os dedos delicadamente pela bochecha dele e saiu do quintal. Yeon então se secou com uma toalha e vestiu a calça que estava sobre a mesa. Pegou a camisa deixada junto e, já abotoado, foi em direção à moça. Ela o esperava, sorrindo. "Fiz tudo rapidinho para você." O casal então começou a caminhar juntos pelo quintal. Yeon ainda carregando o peso da viagem e da planta especial da velha raposa, mas seguindo adiante, atento a cada detalhe do novo lugar. Um silêncio constrangedor pairava no quarto, enquanto Yeon e a garota permaneciam ali apenas se observando. Ele decidiu quebrar a pausa e perguntou: "Qual é o seu nome?" A garota abriu a porta, acendeu a luz e revelou o quarto. Era espaçoso, bem iluminado, com TV e uma varanda, algo que Yeon jamais imaginou ter visto em suas viagens pelo Egito ou durante os voos. Antes que ele pudesse reagir, a menina se afastou e disse que precisava que ele esperasse. John, exausto, caiu na cama como se tivesse levado um tiro. Alguns minutos depois, a garota retornou com uma cesta contendo toalhas e recipientes com óleo. Ela colocou tudo sobre a mesa e pediu que Yeon se virasse de costas para começar a massagem. Yeon se virou, encarando a beldade que esfregava as mãos, preparando-se para o tratamento. Ele pensou consigo mesmo: o presente da velha raposa compensaria o ferimento da tarde e todos os problemas com o carro. Não havia resistência. Ele confiava na situação. "Pode começar", disse, virando-se na cama. A garota explicou que o óleo e a retirada da roupa externa eram necessários para tornar a massagem mais confortável. Yeon hesitou, preocupado que suas cicatrizes escondidas pela camisa pudessem assustá-la. "Não se preocupe", respondeu a garota. "Sou profissional. Nada aqui vai me assustar." Com cuidado e nervosismo, Yeon começou a desabotoar a camisa, expondo as cicatrizes que carregava pelo corpo. A jovem se aproximou, colocando as mãos firmes sobre seus ombros e ofereceu ajuda para retirar a camisa. Ele não se opôs, permitindo que ela o fizesse lentamente. Finalmente, as cicatrizes ficaram visíveis. Yeon percebeu que a garota estava levemente surpresa, mas não assustada. Ela perguntou sobre a profundidade e a origem das marcas. "Nem eu consigo lembrar de todas", respondeu ele, rindo levemente. "Mas não vamos nos preocupar com isso agora." Sem mais perguntas, ela começou a massagem. As mãos macias da jovem traçavam delicadamente suas costas fortes, os dedos deslizando de cima para baixo, explorando cada tensão e nó que Yeon carregava. Ele sentiu o cansaço se dissipar pouco a pouco, enquanto permitia que a atenção da garota aliviasse o peso dos últimos dias. Então chegou a hora da massagem na barriga. A garota derramou um pouco de óleo essencial e Yeon imediatamente se assustou. Sentindo o perigo, ele agarrou a mão dela com força e perguntou agressivo: "O que você está usando em mim? Para quê?" A jovem explicou rapidamente que era apenas óleo essencial para relaxamento. Yeon respirou fundo, percebendo que tinha perdido a paciência à toa. As lâmpadas da casa de campo ainda estavam acesas, iluminando o corredor e o quarto, mostrando que a massagem ainda estava em andamento. Ela passou a mão pelas palmas dele com cuidado, perguntando se estava gostando. No começo, Yeon relaxou, mas então percebeu algo estranho. Sentiu algo frio e metálico perto das mãos. Era um par de algemas, e a garota tentou prendê-lo enquanto ele ainda estava distraído. Yeon reagiu imediatamente. Usando sua experiência de mercenário, se virou, ajudando-se com a mão livre, e começou a se levantar da cama.
A garota tentou segurá-lo, mas ele já havia se virado completamente, evitando ser algemado. Yeon agarrou a mão da moça surpresa, garantindo que ela não pudesse prendê-lo completamente. Tomando a iniciativa, Yeon conseguiu neutralizar a situação e acabou sobre a garota, mantendo o controle da cena. Ele riu das tentativas dela de segurá-lo e avisou que agora era ele quem estava no comando. Por alguns segundos, Yeon ficou ali, olhando para a garota, analisando cada movimento dela. A garota percebeu o olhar intenso de Yeon e perguntou, surpresa, "Para onde você está olhando?" Yeon respondeu de forma direta, mantendo o foco na situação. A jovem conseguiu se soltar do aperto dele, puxando o tronco e o rosto de Yeon para perto, evitando que ele a prendesse novamente. "Eu não sou seu inimigo", disse Yeon, firme, "e você também não deveria me ver assim." Ela respondeu com um sorriso enigmático. "Na verdade, você sabe porque tentei prendê-lo." E foi nesse momento que Yeon finalmente entendeu. A garota não era apenas alguém fazendo massagem, ela era policial. Todo aquele teste com as algemas fazia parte de uma avaliação, e Yeon percebeu que precisaria lidar com ela com estratégia, mantendo a atenção em cada movimento e sem se deixar enganar. John tentava impedir que o cara o chamasse de Zhou Sandan, mas o rapaz não parecia se importar. Ele dizia que só tinha vindo para relaxar e que nem sabia quem era Zhao Sanduan. A policial interveio, lembrando que se ele não fosse realmente o criminoso, não teria tentado escapar. Além disso, altura, peso e cicatrizes batiam com a ficha do sujeito. John, sempre na defensiva, disse que qualquer um reagiria assim às algemas, principalmente sem saber que a garota era policial. A policial percebeu que ele sabia do trabalho dela, mas mesmo assim continuava resistindo. John comentou que se ele realmente tivesse tentado, a garota não conseguiria segurá-lo. Então, a polícia avisou. Não pense que por ser homem, poderia derrotá-la. Um silêncio caiu e os dois se olharam, meio perdidos em pensamentos e olhares que quase tinham um romance. Mas a paz durou pouco. A garota exigiu que ele saísse do lado dela se não quisesse se encrencar ainda mais. John, com aquele jeitinho provocador, respondeu que ela mesma deveria soltar as mãos dele primeiro. A policial percebeu que, de fato, ele estava certo. Ela tinha segurado firme. Antes que o clima pudesse esquentar, um esquadrão policial invadiu o local, exigindo que todos ficassem de bruços no chão. Enquanto isso, um cara de shorts apareceu na sacada e entrou no quarto, encontrando a John e a policial numa posição bem provocante, com o mercenário em cima da moça na cama. O intruso imediatamente chamou a atenção do casal. O rapaz de cabelo azul, com aquele ar de "eu sei o que faço", disse que depois brincaria com a moça, mas que agora eles precisavam sair de lá urgente. Ele foi até a porta e avisou que estavam saindo, mas ninguém deixou. Ao abrir, se deparou com um esquadrão inteiro de policiais na frente. John também viu a situação e soltou a moça, vestindo a camisa rapidamente. O diretor da polícia determinou. A John não sairia dali. O rapaz foi algemado, sem chances de fuga. Os dois rapazes foram escortados enquanto a menina se vestia. A policial, curiosa, perguntou por que ele não tinha fugido quando teve chance. Ele respondeu sem rodeios, que simplesmente não quis. Quando questionado sobre a resistência inicial, John explicou que tinha sido inesperado, que seus reflexos em relação à garota tinham funcionado e que, no fim, ninguém escaparia tão fácil assim. A polícia não deu crédito ao sujeito e deixou claro. Se ele estivesse algemado, teria confessado tudo ali mesmo. Pegaram o rádio e avisaram aos superiores que a busca pelo criminoso tinha acabado. "Conseguimos capturar o suspeito. Agora vamos levá-lo embora", informou um agente. Os funcionários seguravam os dois rapazes enquanto se dirigiam para os carros. No corredor, encontraram o resto dos criminosos, todos de mãos atrás da cabeça, obedientes. Um policial ordenou que todos fossem levados embora, e era impossível não notar as tatuagens em cada um deles. Eles foram escoltados para fora do hotel até os carros. Já havia muita gente reunida no local. Um rapaz ruivo, tatuado, caminhava na frente de Ajon, acompanhado por 4 policiais. Ajon sentiu algo estranho. O olhar do cara transbordava ódio e desejo de matar. O nome dele era Sagai, e ele fixava os policiais próximos com intensidade. Quando perguntaram para onde ele olhava, ele apenas riu de forma histérica. Todos os suspeitos foram colocados em um ônibus, com policiais armados ao redor. 2 oficiais fecharam as portas e o comboio partiu pelas estradas montanhosas da noite. Todos os presos estavam algemados sob supervisão. Ajon trocou olhares com a mulher que não tirava os olhos dele, visivelmente preocupada. Um sujeito chamado Jen se apresentou.
policial e tentou falar com Hans, mas o policial mandou silêncio. Hans respondeu com ironia, dizendo que obedecia, mas não sentia muito respeito pela garota. Jen continuou sussurrando para John que tinha gostado dela e que o garoto poderia ajudá-los a escapar. John pensou que o rapaz ou era confiante demais ou tinha muita experiência de vida, mas não entendia o perigo real em que estavam. Enquanto isso, Sagai permanecia sentado, olhando fixamente para o chão com olhos penetrantes. Ele mal mexia as mãos, mas ninguém suspeitava de nada. John percebeu que o criminoso estava inquieto, tentando remover as algemas. Com habilidade impressionante, Sagai conseguiu libertar uma das mãos. Os olhares de John e Sagai se cruzaram, cheios de interesse e tensão. John tentava entender o que o criminoso planejava, enquanto os dois garotos se estudavam silenciosamente, cada um tentando prever o próximo movimento do outro. Os 4 meninos sentaram-se frente a frente, desconfiados de que algo estava errado com o ônibus. O comboio já estava quase chegando ao destino, acompanhado por uma frota de carros e policiais. Legion se virou para a policial e comentou que algo havia acontecido com suas esposas. O menino mostrou que um anel havia caído do seu pulso e os policiais armados ficaram imediatamente em alerta, segurando os rifles com mais força. A polícia tentou pensar em uma solução, temendo que o rapaz pudesse escapar novamente. No fim, não tiveram outra opção senão algemá-lo a uma das mãos. A garota ordenou que a ação fosse conferida e todos se certificaram de que estava seguro. Enquanto isso, Sagai ficou irritado com a John, achando que ele tinha atrapalhado tudo de propósito, Mas ele sabia que não podia ser pego pela polícia e que confessar os crimes seria a melhor forma de se proteger. Sagai foi algemado novamente e, logo depois, o comboio chegou ao centro de detenção de Bezos. Os meninos foram levados para uma sala de isolamento. O guarda os trancou, avisando para não fazerem perguntas desnecessárias. Tudo seria esclarecido durante o interrogatório. Os 4 estavam na mesma cela e tentavam não se olhar para não despertar suspeitas. John se sentou no banco mais próximo. James logo se aproximou e começou a chamá-lo, se apresentando novamente. John apenas respondeu que já sabia o nome dele. James perguntou o nome de John, que respondeu olhando firme para o companheiro de cela. Ele pediu que James o acompanhasse ao interrogatório e que não fizesse perguntas desnecessárias, confiando apenas nele. O silêncio foi quebrado por Sagai, que começou a manipular algo no estômago com esforço. Ele puxou uma pequena agulha de um lugar improvável, deixando John em alerta. Sagai começou a andar pela cela com a agulha, assustando a John, que se levantou, pronto para se defender. Enquanto isso, um visitante careca, fisicamente forte, começou a reclamar, dizendo que sua equipe havia sido formada recentemente. A polícia teve que amarrá-lo novamente. Ele ameaçou encontrar o traidor e atacar, empurrando os meninos para obedecer rapidamente às ordens. John, no entanto, não quis tolerar aquela postura e decidiu repreender o grandalhão. O grandalhão reagiu, socando em direção a John, mas o experiente mercenário conseguiu controlar a situação. O homem foi arremessado para o outro lado da cela, como se tivesse sido atingido por uma marreta gigante. O som da queda ecoou pelo centro de detenção, e James e Sagai ficaram impressionados com as habilidades de John. O criminoso careca ainda estava caído no chão depois do golpe inesperado. O grandalhão tentou ameaçar a John, dizendo que ninguém sabia quem havia levantado a mão, mas seus protestos foram interrompidos pelo guarda, que bateu forte nas grades da cela. Ele ordenou que todos se sentassem eretos, se comportassem em silêncio e parassem com o barulho, senão teriam problemas. O grandalhão resmungou, mas se sentou no chão aceitando a ordem com raiva. Mesmo assim, não deixou de apreciar o golpe de Ion e elogiou sua coragem e força. Logo depois, um policial voltou ao centro de detenção e pediu a Gelson Van que fosse embora. O sujeito respondeu que não era Gelson Van, mas Section, e permaneceu firme no lugar. Os funcionários abriram a cela e pediram que ele os acompanhasse. Section apontou para Jens, dizendo que queria ser interrogado junto com ele. O homem de cabelo azul confirmou o pedido. O policial avisou ao capitão que 2 suspeitos pediam interrogatório juntos. O capitão concordou, e o oficial, um tanto desgostoso, ordenou que os rapazes se apressassem. Jens e Yon se entreolharam e assentiram, antes de seguir pelo longo corredor.
Ao chegar à sala de interrogatório, o policial permaneceu na porta, garantindo que ninguém escapasse enquanto ela estava aberta. Leon entrou primeiro, seguido pelos meninos, que se posicionaram ao lado do capitão, que, para surpresa deles, era a mesma garota do hotel que tinha tentado impedir a John. Os meninos caminharam devagar até a mesa, inspecionando as cadeiras antes que a garota se sentasse à frente deles. Ela disse que se os dois quisessem ficar juntos durante o interrogatório, poderia abrir uma exceção. Apontando para Yancy, a policial pediu que ele começasse a contar tudo o que sabia. Ela anotava cada detalhe, perguntando se ele entendia o que havia feito e por que estava preso. Yancy pediu um tempo para se lembrar de tudo, enquanto a menina começava a perder a paciência. Yancy explicou que estava procurando por sua irmã, tentando organizar seus pensamentos antes de responder. A garota, ao ver Yancy, não perdeu tempo e o chamou de cara escorregadio, lembrando que seu pai era alguém famoso e poderoso. Ela perguntou se ele tinha medo de desonrar o nome da família com tanta estupidez. Yancy, na defensiva, pediu para não envolver a família e solicitou provas de como teria infringido a lei. Ele disse que respondeu a todas as perguntas possíveis e que o restante só poderia ser discutido com um advogado. A policial anotou tudo e pediu para Yancy esperar na porta. O interrogatório havia terminado. Então ele foi levado pelo guarda e em seu lugar entrou Lee Kai-yin. Antes de sair, Yancy examinou cuidadosamente todos os policiais e se virou para John, mantendo os olhos atentos. Um dos policiais disse à garota que ela podia começar a interrogar o outro suspeito, mas em vez de começar com acusações, ela o cumprimentou o rapaz e tentou predispor John a cooperar com a investigação. John repetiu calmamente que a policial, mesmo não sendo Zhao Sanduan, deveria evitar preconceitos, pois eles poderiam levá-la pelo caminho errado. A jovem policial já sabia alguns fatos sobre o rapaz de 27 anos, Yon, que não tinha residência fixa, chegando ali somente naquela tarde. John explicou que, além disso, ele ainda tinha uma vida normal e que sua biografia não podia ser tão curta. Ele contou que trabalhou no exterior nos últimos anos e, além de alguns empregos de meio período, era professor em Harvard. A policial parou na hora, batendo a mão na mesa ao ouvir professor. Ela ficou indignada, lembrando que ele havia estudado e realizado pesquisas na universidade, mas John permaneceu calmo, ignorando os gritos, e pediu que ela fosse direto ao ponto caso já tivesse identificado sua verdadeira identidade. Então, a garota perguntou diretamente se ele sabia por que estava ali e quais eram as acusações contra ele. Yao estava ali e John brincou, dizendo que provavelmente toda aquela confusão tinha começado com um incidente na mesa de massagem. A policial não se deixou abalar pelas piadas e perguntou o que John tinha a ver com tríades. Ele respondeu que pareciam grupos de gangsters chineses, mas garantiu que nem sabia o que eles faziam. A garota, furiosa, se levantou na mesa e avisou que sua equipe vinha acompanhando o rapaz há muito tempo, conhecendo reunião, local e participantes. Em seguida, apertou um botão vermelho escondido embaixo da mesa. No meio da mesa, abriu-se uma pequena fresta de onde surgiu uma tela com teclado. A policial começou a explicar. Yon seria o líder de uma gangue internacionalmente procurada, chamado Zhao Sanduan. À primeira vista, ele parecia apenas administrar uma empresa de transporte marítimo internacional, mas, disfarçado, estava envolvido no contramando de tesouros nacionais e no comércio ilegal de animais selvagens, segundo informações do zoológico de Sanguan. Ele tinha cicatrizes iguais às de John e, em desespero, chegou a vender um rim. John, intrigado, se interessou pela história do sujeito que passou de vendedor de rim a líder de gangue. Mas o rapaz se manteve firme, repetindo seu nome e lembrando que todas as informações sobre sua cidadania estavam na bagagem, passaporte e documento de identidade. A policial percebeu que havia esquecido de conferir a bagagem. Ordenou que os pertences fossem levados para a sala de interrogatório. Enquanto isso, começou a consultar os arquivos ligados ao nome de Lee Jong no banco de dados da polícia. Ela estudou cada dado cuidadosamente, procurando qualquer coisa suspeita. Descobriu que Lee Jong já tinha algumas condenações, mas nunca cumpriu pena. John tinha 27 anos, fora para um orfanato aos 10, adotado 2 anos depois, estudado em internato aos 16. A única mancha que o envergonhava era sua ficha criminal da adolescência. Enquanto lia tudo, John apertou as calças nervosamente, claramente incomodado com toda a história que estava ali registrada. Fica evidente que ele passou por muita coisa até chegar a esse momento. John se lembrou dos momentos em que teve que se defender no internato. A garota percebeu que
ele não tinha entrado no país por 10 anos, e até o capitão começou a duvidar se realmente tinham prendido aquele homem. O rapaz notou a surpresa da polícia e se virou para ela, mas a policial permaneceu em silêncio, tentando manter a compostura. John explicou que, após revisar os arquivos, o policial Zou estava convencido de que tudo não passava de um mal-entendido, mas a garota ainda estava furiosa e o acusou de prostituição, dizendo que ele seria detido por 7 dias e multado em 5.000. John retrucou, perguntando se aquilo era uma acusação de verdade e se medidas não deveriam ser tomadas contra a policial que havia tentado seduzi-lo no hotel. A garota tentou justificar suas ações como cumprimento do dever público, mas foi interrompida por outro policial. Jejon, responsável por carregar a bagagem de John, examinou a mala com cuidado. O policial Zou, determinado a não deixar John sair impune, pediu que tudo fosse revistado minuciosamente. Enquanto isso, Gizé, preocupado com seu novo amigo, percebeu que ele já passava muito tempo na sala de interrogatório. John tentou aliviar a tensão, perguntando ao guarda se ele não estava cansado de ficar parado, mas o segurança ignorou a provocação, irritando um pouco John. No corredor, a polícia começou a examinar a bagagem de Lijon. A policial pediu que tudo fosse revistado com atenção, e o policial começou colocando no chão uma planta estranha que uma velha raposa lidera. Em seguida, ajustou as luvas e abriu o zíper da mala, jogando fora todo o lixo que encontrou. Nada parecia normal, apenas algumas camisetas, livros e produtos de higiene pessoal. Mas no meio dos destroços, uma pequena adaga em uma bainha de couro caiu da borda da bolsa. O policial Zhu percebeu imediatamente que aquilo poderia ser perigoso, enquanto John já esperava que surgissem novas suspeitas. A policial explicou que portar uma faca em público era uma ameaça à segurança das pessoas. A adaga foi confiscada e John teve que obedecer, mesmo sabendo que aquilo só aumentava o clima tenso na sala. John comentou que não se oporia aos dias na prisão e até brincou que, aparentemente, o policial Zhu não desistiria sem lutar. Para ele, receber acusações de uma beleza dessas era quase agradável. A garota, furiosa com o elogio, se levantou da cadeira e ordenou que Li Kai levasse John de volta para o quarto de isolamento, mantivesse ele lá por alguns dias e o observasse de perto. Li Kai confirmou e disse que começaria a cumprir a ordem imediatamente. John apenas suspirou, sabendo que não podia fazer nada contra uma policial determinada. Ele avisou que o oficial Zhu teria que interrogar o garoto tatuado minuciosamente, mas a garota garantiu que dava conta sozinha e que conhecia seu trabalho. John disse que não desejava mal algum à policial, apenas queria que ela se lembrasse disso. Enquanto saía da sala de interrogatório, a moça mal apertou os lábios de raiva, irritada por ter prendido a pessoa errada. Do lado de fora, Yeon esperava por Yan, que continuava firme na porta. Um homem de uniforme formal, camisa, cança e sapatos pretos, se aproximou, carregando uma pequena bolsa. Ele informou ao policial que todos os procedimentos e multas haviam sido pagos e perguntou se poderiam ser liberados. O policial confirmou e disse que os acompanharia até a saída. Yan perguntou se o novo amigo também poderia ser liberado, mas o oficial explicou que ele era suspeito de portar uma arma ilegalmente e teria que cumprir 5 dias de prisão. Yan se levantou firme como um pilar e disse ao advogado que queria tirar seu amigo dali, caso contrário ele ficaria preso. O advogado tentou adiar o assunto, oferecendo cuidar de Yan e do amigo pela manhã, mas Yan foi direto, queria apenas um sim ou não. O advogado, ajeitando os óculos, prometeu que cuidaria de Leon. Pediu que os meninos esperassem ali enquanto ele resolvia os papéis e depois poderiam ir embora juntos. Yan assentiu, satisfeito com a resposta, mas mantendo os olhos atentos para qualquer detalhe. Desde o começo, o mais importante para o menino era o resultado final, que seu amigo saísse do quarto de isolamento não importasse quanto tempo levasse. Jin disse que entendeu a tarefa imediatamente e se comprometeu a ajudar. Enquanto isso, Leon se levantou, refletindo sobre como aquele advogado poderia convencer o policial Zhu, mas admitiu que ele parecia bastante interessante. O policial levou os meninos para uma pequena cela e disse que poderiam ficar ali juntos pela primeira vez. John perguntou a por que ele estava ajudando, mesmo sem ter pedido. Yan respondeu que sabia que John não pedia ajuda e que aquela era uma decisão completamente pessoal. Ele explicou que eles estavam destinados a se encontrar. John alertou o novo amigo que confiar cegamente nos instintos podia dar problemas. Yan riu e disse que, apesar de alguns truques, tudo seria bom para John. John comentou que, falando sério, disse que poderia ter sido assassinado, mas Yan garantiu que isso era impossível. Em seus 20 anos de vida, ele nunca tinha feito inimigos, e além disso, John era do tipo que sempre perdia. John
John então avisou o garoto para ter cuidado ao sair dali, principalmente com sua comitiva, sugerindo que seria bom contratar seguranças se pudesse. Depois de dar essas instruções, John fechou os olhos para descansar um pouco. Os meninos sentaram-se frente a frente, e Jens continuou olhando para o companheiro cansado. 15 minutos depois, o policial Lee e o advogado caminharam pelo corredor, passando por todas as celas, segurando uma planta. O policial conferiu as impressões digitais e abriu a porta da cela para os meninos. Entraram junto com todos os pertences de John, que foram devolvidos. John imediatamente verificou tudo e olhou para o oficial, confirmando que estava livre para ir com seu novo amigo. A faca havia sido confiscada, pois era ilegal. Enquanto isso, o advogado segurava o vaso de planta que a velha raposa havia dado. O policial apontou a saída, indicando que eles poderiam ir embora. John não conseguia acreditar na própria sorte. Ele finalmente se libertou de todos os inconvenientes, mas ainda precisava descobrir como recuperar a adaga. JC, seu novo amigo, e o advogado saíram da cela, caminhando juntos pelo corredor, prontos para o próximo passo. Em frente ao centro de detenção, um carro vermelho os aguardava. O trio notou imediatamente o carro brilhante, e Jens parecia preparado para aquilo. J. John se perguntou quem poderia estar ali e por que os esperavam justamente ali. O carro estava ligado, os faróis brilhando intensamente, mas J. John ainda não tinha respostas para todas as perguntas que borbulhavam em sua mente. A porta se abriu, e uma garota esbelta e bonita saiu, olhando diretamente para os rapazes. O advogado informou que tudo havia sido resolvido, e que Jens não tinha mais problemas. A jovem agradeceu ao advogado pelo trabalho e se virou para Jens, pronta para repreendê-lo. Ela disse que não se importava com o que ele fazia lá fora, mas pediu que parasse de forçar a polícia a ir até a casa para pagar fiança. Jens respondeu que, como já tinha dito ao retornar do exterior, ela seguiria seu caminho e ele seguiria o seu. Ele estava disposto a assumir a responsabilidade por suas ações em nome da moça. Jane Manning comentou que havia repórteres no local, enviando fotos e exigindo resgate. Jens apenas respondeu que não podia esperar nada disso. Ele só queria relaxar e não se meter em encrenca com a polícia. A garota terminou suas palavras, e Jens disse que iria embora assim que ela concluísse suas palestras e ensinamentos. Jane Manning perguntou rudemente para onde ele iria, se era para seu grupo de hackers, mas o menino respondeu que não era da conta dela. John ficou próximo, observando a conversa, tentando entender o que poderia ter acontecido com Jane Manning. Ela disse ao menino que seu pai realmente não estava bem e queria ver Jens, então era melhor ele ir com a garota. Jens respondeu que sabia do estado dela e estava confiante de que nada aconteceria no próximo ano e meio. Indignado, Jens perguntou como ela podia dizer tais coisas sobre seu pai. Jan não se comoveu e destacou que a garota estava mais preocupada com a imagem da empresa e que sua reputação poderia ser afetada negativamente. Young Manning percebeu que não conseguiria se comunicar com o irmão, então manteve-se em silêncio. A garota, frustrada, virou as costas para Jens sem querer continuar a discussão. Enquanto a garota continuava suas palestras, sua atenção recaiu sobre o rapaz, parado com uma sacola e um pote nas mãos. Ele se lembrou que estava acompanhando o irmão e o advogado. James Manning comentou que, embora não conhecesse o menino, percebeu que o irmão confiava nele, então pediu que mantivesse Jens longe de problemas. Jens pediu à irmã que se comunicasse respeitosamente com o novo amigo, explicando que ele não tinha culpa de nada e definitivamente não era uma má influência. John, que não tinha família, disse ao menino que não sabia muito sobre seu relacionamento com os pais, mas que, como um verdadeiro filho, Jens deveria se preocupar com a própria família enquanto ainda podia. John se perguntou ao novo amigo por que ele estava do lado da irmã, e John respondeu sinceramente que só estava dizendo a verdade, sem intenções de se intrometer. Ele explicou que visitar a família era importante e que agora era hora de deixar os negócios da família de lado e cuidar da própria vida. Jens não queria deixar John ir e tentou perguntar a John quando se veriam novamente. John respondeu que se fosse destino, se reencontrariam, e perguntou para onde John estava indo, garantindo que ele iria com seus pais naquele dia. John não respondeu aos pedidos de Jens e entrou no carro da irmã. O advogado pediu a Jens para não se preocupar e ir para casa, onde poderia cuidar do amigo. Jens agradeceu e pediu que o advogado pegasse as informações de contato de John, ao que ele respondeu que faria primeiro. Então, o advogado entrou no carro e seguiu John, que já desaparecia no horizonte. Jay Manning explicou ao irmão que a partir daquele momento, o advogado cuidaria do amigo e que poderiam seguir diretamente para a casa dos pais de John. Jens suspirou, aceitando a situação, enquanto o carro do advogado se aproximava de John, que caminhava sozinho por uma estrada de montanha. O advogado se ofereceu para levá-lo, assim ele não precisaria se preocupar com táxis ou longas caminhadas. John, agradecido, entrou no carro.
John, por sua vez, ficou ainda mais interessado na identidade do advogado do que no próprio novo amigo. Jancy avaliou Jim como eficiente e com uma postura decente no trabalho, mas ainda sentia que ele escondia algo. O advogado perguntou se John havia encontrado um lugar decente para ficar, ou se deveria colocá-lo em um hotel, mas John respondeu que ficaria no distrito de Aisu, na residência de Shannon. Ele pediu desculpas por causar tantos problemas e aborrecê-lo, mas Jim respondeu que não precisava se preocupar, afinal, resolver esse tipo de situação fazia parte do trabalho dele. John cresceu ali, estudou, viveu, chorou e sofreu, e aquele país e aquela cidade sempre seriam seu lar. O carro do advogado parou em frente à barreira que levava à residência. Jim perguntou se era o local correto, e John respondeu que provavelmente sim. A casa parecia luxuosa, especialmente à noite, com lanternas e janelas iluminadas. John agradeceu ao advogado e disse que iria até lá, mas Jim pediu que não fosse tão formal, afinal, como amigo de Jay-Z, ele também era amigo de John. O advogado entregou um cartão de visita e disse que poderiam contatá-lo sempre que fosse necessário. John pegou o cartão, observando a elegância e a confiança do homem. O advogado comentou que a caminhada até a residência seria longa e que a barreira no caminho precisaria ser levantada. John observou mais atentamente e começou a suspeitar de algo estranho no comportamento do advogado. O guarda, curioso, tentou descobrir em que quarteirão o homem morava para poder revistar o carro, mas Jim explicou que apenas estava dando uma carona a um amigo. O segurança insistiu, mas reconheceu alguém no advogado. Ele perguntou se o nome dele era Guinea, mas rapidamente foi repreendido por outro guarda. Jim então perguntou ao segurança a quem ele se referia, e o homem respondeu que era Tyle, da Vila Nanon. Ginny, um dos guardas, chamou o sujeito de louco, entregou-lhe a carteira de motorista e pediu que registrasse tudo rapidamente. O guarda olhou a carteira, pediu desculpas pela confusão e Jim apenas acenou, mantendo seu sorriso tranquilo, como se nada estivesse acontecendo. John pediu ao advogado que não se incomodasse e disse que poderia ir a pé dali, não seria difícil. Jim estacionou o carro em frente à cancela e John saiu pela porta do passageiro. O advogado tentou falar algo, mas Jim insistiu que ele fosse para casa rapidamente. Já era tarde da noite. Depois de dias cansativos entre voos, sala de isolamento e procedimentos policiais, John estava exausto. Parado na entrada da residência, ele só queria um pouco de descanso. Usando o mapa mental, abriu as portas e entrou no prédio com todas as suas coisas. Agora só queria paz e sossego. John caminhou em direção ao elevador, esperando que as aventuras daquela noite finalmente tivessem terminado. Enquanto isso, no banheiro, alguém estava tomando banho e ouvindo música no volume máximo. Uma garota linda e esbelta, preparando-se para ir dormir. John entrou no elevador, subiu até o andar certo e começou a caminhar pelo corredor em busca de seu apartamento. O som da água já havia parado. As últimas gotas ainda caíam do chuveiro, mas a garota não estava mais no cubículo. Ele finalmente chegou ao seu apartamento, tirou a chave do bolso e abriu a porta, procurando paz e um momento de descanso. O apartamento estava silencioso, a sala de estar iluminada pela luz suave, e John começou a desfazer a mala, segurando sua planta nas mãos. Mas algo o distraiu. Alguém estranho estava ali dentro. A mesma garota do chuveiro caminhava nua pela sala, se enxugando com uma toalha, e John ficou imediatamente surpreso, sem saber se deveria gritar, se esconder ou simplesmente observar. A garota esfregou o rosto e, ao ver John no apartamento, entrou em pânico, cobriu-se com uma toalha e começou a gritar para toda a residência. Ela ordenou que John não se movesse e apertou o botão de emergência para chamar o segurança do primeiro andar. John tentou acalmar a situação, explicando que era apenas um mal-entendido e que não queria machucar ninguém. Enquanto a garota se trocava, ele pegou seu pote e a sacola com suas coisas e se preparava para sair. Mas o segurança chegou rápido, acompanhado de outro homem que saiu do elevador. O segurança, que reconheceu John, disse que ele estava agindo de forma suspeita e perturbando os moradores e que deveria ir direto para a delegacia. John percebeu que o guarda estava irritado, mas tentou explicar a situação. Mesmo assim, os guardas avançaram, pedindo que deixasse as explicações para a polícia. John se esquivou habilmente, segurou a bolsa com firmeza e, com um movimento rápido, acertou um dos guardas no rosto com a bolsa, fazendo-o tropeçar. Ele ainda atingiu outro guarda nas costas, derrubando-o no chão. O terceiro guarda, indignado, avançou com um pedaço de pau pronto para atacar. John, com reflexos rápidos, usou a flor mágica que a velha raposa lhe dera. Ele lançou o vaso para o alto, distraindo o guarda por um instante, e aproveitou a abertura. Com um punho cerrado e sem soltar a sacola, John avançou contra o ousado guarda. Um golpe certeiro
parceiro atingiu o nariz do homem, derrubando-o e garantindo a John a chance de escapar sem se ferir. John conseguiu parar a tempo. O golpe foi tão forte que o guarda caiu de costas no chão, se juntando ao parceiro derrotado. Os dois guardas, agora sem vontade de ouvir desculpas, permaneciam deitados no corredor. John, segurando o vaso com a planta firme nas mãos, olhou para os guardas derrotados e se sentiu orgulhoso. A cena parecia quase cinematográfica. Ele, com a planta como arma improvisada, contra os dois guardas caídos. Nesse momento, a garota apareceu pela porta. Era a senhorita Tan. Ela perguntou se os guardas haviam conseguido pegar o pervertido, e John começou a explicar tudo calmamente, mostrando a chave e dizendo que havia aberto a porta com ela. Os guardas, confusos, tentavam descobrir como John poderia ter aquela chave e perguntaram à senhorita Tan se ela conhecia o rapaz. Ela esclareceu que não era a dona da casa, mas tinha um contrato de arrendamento de 3 anos com a administração, o que lhe dava direito de usar a residência, principalmente porque John morava ali há mais de 1 ano. John suspeitou que a administração poderia ter alugado sua casa sem aviso e ordenou que o guarda contatasse imediatamente a gerência para resolver o conflito. O guarda ligou para o seu superior, era 1h30 da manhã. Do outro lado, o gerente, ainda sonolento, estranhou a ligação tão tarde, mas o guarda explicou a situação. Senhorita Tan estava com problemas no apartamento. O gerente percebeu que era Tano, do enorme apartamento no 7º andar, e disse que iria imediatamente ao local, pedindo ao guarda que mantivesse a calma e mostrasse postura profissional. O guarda respondeu que entendia e avisou que o gerente já estava a caminho. Suhan sugeriu um hotel 5 estrelas ali perto e combinou de falar com a gerência. John prestou atenção nisso, parecendo satisfeito. Enquanto isso, Tanu percebeu que a garota era realmente bonita. Ele não esperava vê-la assim, pós-banho, sem maquiagem. Era aquela beleza natural que impressiona. Mas, apesar disso, ele não podia deixar que interferisse nas coisas. O gerente ainda estava preocupado com os guardas, mas todo mundo concordou. O Sr. Ye era mais do que capaz de se cuidar. Ele já tinha dado uma boa lição na cidade à noite, e agora o carro, a caixa e o gerente já estavam no hotel onde o menino ia passar a noite. Depois de uma rápida conversa na recepção, John subiu para seu quarto. Finalmente podia descansar depois de uma noite agitada. Ele pegou o cartão de acesso do hotel, abriu a porta e entrou em um quarto espaçoso. Mas o que mais chamava atenção era a cama, que parecia gritar para ele: "Vem aqui e desaba agora." Depois de um banho rápido, John pegou a jarra de água da mesa e bebeu alguns goles, porque não comia ou bebia nada há horas. Sentado, ainda pensando em tudo, pegou o celular. Precisava ligar para o velho Fox. Precisava entender exatamente o que tinha acontecido hoje. John pegou o telefone, e do outro lado, Fox atendeu na hora. A primeira pergunta do velho foi meio estranha. "E aí, gostou do Hot Springs Hotel?" John riu e disse que estava tão feliz que quase queria destruir a plantinha do quarto. Fox imediatamente pediu que ele não fizesse isso e quis saber o que estava realmente deixando o garoto chateado. John respondeu que seu chefe já era fera em coletar informações, então melhor que ele mesmo descobrisse. Fox explicou que se John estivesse na Europa, o sistema Heaven Lights rastrearia tudo numa boa, mas como ele estava na China, seria melhor contar direitinho o que rolou ontem à noite. Se fosse culpa do chefe, ele consertaria tudo. John disse que estava tudo bem, que não precisava de nada, mas pediu para que Fox contasse todos os detalhes da missão antes de mais nada. A raposa pediu que ele fosse simples. Era só o primeiro dia na China em 10 anos e o chefe queria saber como tinha sido o dia dele. John acendeu um cigarro do maço e começou a dar instruções para cuidar do hotel e da missão, prometendo que, se tudo corresse bem, avisaria sem problemas. John ainda pediu para que o chefe não zombasse dele, tentando descobrir mais sobre a sua missão. Fox pediu que ele parasse de chamá-lo de velhote. Afinal, ainda era mais mentor do que velho. John imaginou uma mentoria em férias no Havaí, rodeado de 2 garotas de biquíni, sendo uma aluna. Ele se perguntou como o garoto sabia disso, mas Fox explicou que com a velocidade do vento ele consegue acompanhar tudo, e que o professor Yi, além de prestar atenção nas alunas, tinha várias namoradas e estava numa ótima fase com todas. John riu e comentou que combinava totalmente com a personalidade do professor Yi, e ainda elogiou suas habilidades em análise e diagnóstico. Fox, percebendo, pediu para parar com os elogios. Depois, o mentor falou sobre a próxima missão de John na China. Ele deveria ir à delegacia de polícia pela manhã, onde encontraria alguém importante. John ficou desconfiado, perguntando se seria nomeado policial. Fox explicou que ele manteria sua identidade normal, mas poderia agir por conta própria. Tudo certo, missão confirmada. Fox explicou a John que, se ele estivesse lá, os policiais começariam a trabalhar de um jeito diferente. John, curioso, tentou descobrir se John não era só um policial comum, e Fox só disse que tudo poderia ser simples por enquanto. O menino só precisava saber disso. A conversa mudou de assunto, e Fox perguntou se John lembrava da garota que ele tinha salvado no deserto do Egito. John fechou os olhos e se lembrou da imagem da menina ferida no deserto. "Claro que lembro", disse ele, e perguntou por que o chefe estava
estava interessado nela. Fox explicou que era bom que ele se lembrasse, porque eles teriam que se reencontrar no futuro. Agora que John estava de volta ao país, era hora de começar a lidar com problemas antigos que o incomodavam há anos. Ele cresceu, e era hora de lutar por si mesmo. Então, Fox começou a descrever a aparência da garota. Uma daquelas pessoas que chamam atenção na praia. John pensou que nem todo mundo podia se dar ao luxo de viver como o velho Fox. Sociável, honesto, seguro de si. Talvez fosse por isso que o mentor o mandou de volta para casa, para ele se libertar das dores do passado. Enquanto isso, Shu entrou na água por um instante e ligou para o contato de Falcon. O homem estava sentado no escritório, olhando entediado para o monitor, até que o telefone tocou. Ele demorou 7 segundos antes de atender, uma espécie de protocolo secreto entre eles, para confirmar a identidade do outro. Quando reconheceu Fox, o homem entendeu que havia uma pessoa talentosa para ele. Falcon perguntou se não seria perda de tempo deixar alguém assim trabalhar como policial, mas Fox garantiu que era só questão de personalidade, que John poderia sim mudar a cultura do distrito. Falcon quis saber se deveria avisar os superiores, mas Fox disse para manter segredo absoluto. Isso era algo entre eles, ainda mais porque o mentor tinha um presente guardado que poderia chocar o mundo inteiro. John tentou descobrir mais sobre o tal presente misterioso, mas Serge não respondeu. Tudo será revelado com o tempo, disse apenas, garantindo que cuidaria de tudo. Ele explicou que Shinbei, o famoso velho raposo, é uma figura extremamente respeitada na Europa, conhecido em astrofísica, indicado ao Nobel e professor em Harvard. Também é chamado de Apollo, além do apelido carinhoso de mentor. Enquanto isso, no hotel onde John passou a noite, ele decidiu treinar um pouco sozinho. Uma flexão, 2 flexões. Ele estava cansado, mas isso era normal para ele. Depois foi tomar banho. A água quente, algo que fazia dias que não sentia, parecia quase um sonho. Após o banho, se vestiu rápido e saiu do quarto, sentindo a alma leve. Na recepção, foi recebido calorosamente pelos funcionários e administradores. John respondeu com a mesma gentileza, sorrindo e cumprimentando todos com bom humor. Do lado de fora, parou um táxi e disse ao motorista: "Preciso ir à delegacia de polícia do distrito de Shumen." John observava a cidade com atenção, tentando perceber quanto tinha mudado em 10 anos. Quando chegaram, o taxista parou na escadaria da delegacia. Um funcionário que o reconheceu chamou John pelo nome e o convidou a entrar. John perguntou como deveria se dirigir a ele dali em diante. Com um aperto de mão firme, o homem se apresentou como Zhang Zhang, supervisor local, e pediu que o seguisse. Ele explicou que já havia falado com o chefe do departamento, mas antes precisava levá-lo ao escritório. John apreciou os métodos do velho Fox. Logo estava sendo apresentado à equipe, vendo onde ficava o formulário com a insígnia e entendendo a estrutura do lugar. O supervisor explicou que John ainda era novato, então só conheceria o restante dos colegas em outro momento. Ele também pediu para que respeitasse os métodos do departamento independentemente de quem tivesse trabalhado lá antes. No meio da apresentação, um funcionário interrompeu e disse que precisava se ausentar naquela noite. O supervisor perguntou quem poderia substituí-lo, mostrando como tudo era organizado e eficiente. Naquela noite, havia uma crise de pessoal na delegacia, mas o policial não estava nem aí. Ele só queria suas férias. O diretor explicou a situação para Chanel, que já estava por dentro do que estava acontecendo. O supervisor também disse que a gerência tinha ido à sede relatar o problema, então não havia motivo para birras. Depois do primeiro dia de trabalho e de conhecer a equipe, John caminhou pelo corredor do hotel onde estava hospedado. De repente, notou uma sombra atrás dele. Alguém se escondia, observando cada movimento, mas John não deu muita importância e seguiu para seu quarto. Quando abriu a porta, uma menina surgiu de trás da parede. Ela correu rapidamente e conseguiu segurar a maçaneta antes que a porta se fechasse. Entrou no quarto, fechou a porta atrás de si e começou a olhar ao redor como se estivesse em casa. A garota se sentou na cama de John sem nem pedir permissão. John percebeu que ela levantou um pouco a saia, o que deixou surpreso, mas logo entendeu. Era a mesma garota de antes. Não exatamente. Ela pegou um pedaço de papel e John percebeu que era um contrato de aluguel que precisava ser assinado. Enquanto lia o contrato, John percebeu que a garota era diferente de Tansu. Os olhos eram castanhos, não azuis. A garota perguntou se ele tinha terminado de ler e, se estivesse tudo certo, que assinasse. Caso
Caso contrário, ela ameaçaria dizer que estava sendo assediada. John pensou, se ela tem coragem e insiste, então ele vai entrar no jogo. E ele pegou o contrato e se preparou para lidar com a situação, atento a cada movimento da garota. John pegou o contrato e se aproximou da mesa, caneta na mão, pronto para assiná-lo. Alguns traços rápidos, e ele terminou, colocando o documento na outra ponta da mesa. A garota olhava curiosa, acompanhando cada movimento. Ela pegou o contrato para conferir, mas logo percebeu que John não entendia nada do que ela estava dizendo, e nem do tipo de contrato que era. Não importa tanto agora, o principal é a sua assinatura, disse ela, sentando-se de joelhos para escrever uma mensagem explicando o que queria. John pegou a mensagem e leu em voz alta. Se não assinasse, ela iria gritar que ele estava abusando dela. A garota ficou assustada, mas logo descobriu que John não era surdo-mudo. Ele ouvia tudo perfeitamente. Ela pensou em como resolver a situação, porque caso contrário, teriam que se mudar e o aluguel seria cancelado. John segurou o contrato e disse que aquilo era uma prova da fraude, e ainda lembrou que ele era policial. A notícia deixou a garota nervosa, mas ela respondeu que não se importava, pois foram tratados injustamente. Eles assinaram um acordo com a agência de habitação e o gerente garantiu que não havia com o que se preocupar. Mesmo assim, John deixou claro que queria morar sozinho no apartamento e o que os novos moradores sentiam não era problema dele. A garota ouviu isso e ficou furiosa, cerrou os dentes, apertou os punhos e se preparou para reagir. Se alguém insistisse que ela e sua namorada se mudassem imediatamente, ela não hesitaria em ir até o chefe de John e alegar que estava grávida do filho dele e que ele estava tentando expulsá-la do local. John ficou surpreso com a notícia da garota e percebeu que as consequências de certas atitudes poderiam ser sérias, afetando sua reputação e até sua carreira. Ele achou que o comportamento da moça era bem audacioso, mas entendeu que ela havia sido forçada a agir daquela forma. Com isso em mente, John tornou-se mais complacente. Pensou consigo mesmo que seu apartamento era grande o suficiente, com espaço sobrando para todos, então decidiu que o melhor era deixar elas ficar no local e não se envolver em problemas maiores. A garota comentou que se ele não tivesse mais nada a dizer, ela iria embora e se despediria. Mas John, que já havia mudado de ideia, pediu que ela parasse um pouco e o ouvisse. A menina respondeu que um homem precisa ser responsável pelas próprias palavras, mas John garantiu que ela não precisava se preocupar. Ele perguntou se ela iria dirigir ou andar, e a garota respondeu que iria de carro. Curiosa, ela perguntou por que ele estava tão interessado nisso, e John explicou que estava pensando em voltar para casa e queria propor que fossem juntos. A menina hesitou por alguns segundos, assustada com as palavras dele, mas logo aceitou. Pouco depois, o casal chegou à residência Shano, no 7º prédio, onde ficava o apartamento de John. Ele parou na frente das garotas e explicou que, como ninguém morava no quarto mais distante, ele havia escolhido aquele como seu apartamento. As meninas não se opuseram e ainda disseram que Tansu já havia feito uma limpeza completa, preparando o local para elas. John, embora percebendo que aquilo era um pouco injusto com ele, também entendeu que as garotas haviam sido enganadas de alguma forma. Então, agradeceu pelo quarto em seu próprio apartamento. Finalmente, as meninas se apresentaram oficialmente. Tansu, que John já conhecia e era estudante universitária, e a segunda garota, Zan Lolo, comissária de bordo da Seoul Airlines. John se apresentou novamente. Meu nome é John, prazer em conhecer vocês. Ele comentou que estava muito feliz em ter vizinhos assim. Zan Lolo explicou que, mais tarde, Tansu lhe daria um conjunto de roupas de cama, e John perguntou quanto devia por tudo. Dessa vez, as meninas foram gentis e garantiram que não precisavam de dinheiro. Zan Lolo ainda acrescentou que deviam a John pela hospitalidade. John riu e disse que primeiro precisava desempacotar suas coisas para depois permitir que elas fizessem o mesmo. Após uma breve conversa com os vizinhos, John entrou no seu quarto, segurando uma flor que a velha raposa lhe dera. O quarto não era luxuoso, parecia mais com um hotel decente, mas para John, depois de longos voos e uma noite na enfermaria de isolamento, aquilo parecia um paraíso. Depois de organizar suas coisas, ele finalmente conseguiu se sentar e descansar. Aproximou-se da janela e ficou observando a plantinha que a raposa havia lhe dado. Ela parecia saudável e John percebeu que o broto havia crescido um pouco desde que ele o plantara. De repente, alguém começou a bater na porta. Um dos novos vizinhos pediu permissão para entrar e John disse que tudo bem. Tansu apareceu na porta com pernas finas e chinelos rosa com coelhinhos cruzados, segurando algumas roupas. Rolo queria que você aceitasse como um presente, disse ela. John, ainda entediado, tentou pensar no significado do gesto, mas simplesmente assentiu com a cabeça. A gentileza de Tansu não parou por aí. Ela agradeceu a John por permitir que elas ficassem no apartamento. John sorriu e comentou que na verdade agora havia como uma vantagem ter vizinhas assim. Não apenas ajudavam a manter o quarto limpo, como também contribuíam com o aluguel. A garota garantiu que pagaria o aluguel
papel em dia e manteria tudo organizado. Ontem, disse ela, queria se desculpar por ter culpado John. John apenas respondeu que não precisava se preocupar. John se desculpou e disse que agora que todos os mal-entendidos estavam resolvidos, eles poderiam deixar as reclamações de lado. A garota sugeriu que esquecessem o assunto e seguissem em frente. Ele confirmou e pediu que não o chamassem de senhor professor, porque soava muito estranho, e seria melhor chamá-lo pelo nome. A menina pareceu se preparar para isso, e disse que queria chamar o novo vizinho pelo primeiro e último nome. Tan-Su, com admiração, disse que o chamaria de apenas uma folha. John sorriu, lembrando do apelido Irmãozinho, que tinha quando era criança. Memórias antigas voltaram. Ele brincava na rua em um inverno muito nevado com uma garota da sua idade chamada Floco de Neve. Ela o chamava de irmãozinho, segurava a sua mão e desejava boa noite antes de dormir. John lembrou que há 20 anos, seus novos pais haviam levado a menina e, com o tempo, ela começou a chamá-lo de irmãozinho para fazê-lo acordar mais rápido. Ela perguntou se estava tudo bem e por que ele havia parado de repente. John respondeu que estava apenas lembrando de alguém, pensando um pouco. A menina não saiu do quarto, mas começou a examinar o local, procurando algo interessante. Seus olhos foram atraídos pela planta que a velha raposa havia dado a John. Ela perguntou o que era. O cheiro lembrava uma orquídea, mas a planta não se parecia com nada que ela já tivesse visto. John disse que não tinha certeza do tipo, apenas que uma amiga recente lhe havia dado de presente. Tan-Su comentou que a planta tinha uma aparência estranha, mas, ao mesmo tempo, era um pouco fofa. Descuidadamente, tocou nas folhas do broto, que não eram simples, eram espinhosas. Ela acabou se machucando no dedo indicador. John imediatamente se aproximou, preocupado. Perguntou se ela estava bem. Tan-Su mostrou o ferimento e explicou que a planta podia esfaquear pessoas. O sangue dela manchava uma das folhas, que parecia assustadora. John quis saber se o ferimento era grave, mas Tan-Su garantiu que estava tudo bem, só precisava limpar com álcool. Tan-Su saiu do quarto de John e foi até o armário de remédios pegar álcool para tratar o ferimento. John olhou para a planta novamente e percebeu que ela podia ser realmente perigosa. Bastava um pequeno descuido para se machucar. De repente, ouviu as palavras de Olo para Tan-Su dizendo que a situação estava complicada. A garota correu para fora do quarto e John disparou atrás dela, tentando alcançá-la antes que algo acontecesse. Quando chegou, perguntou rapidamente a Tan-Su o que tinha acontecido. Olo respondeu que estava tudo bem com ele, mas que a garota não parecia muito bem. John quis saber por que estava tão preocupado com a amiga, e Tan-Su deu ombros, mostrando que ela mesma não entendia direito. John não ligou e perguntou por que ela havia gritado tão alto. Tan-Su explicou que tinha um voo de 12 horas para Cummings, mas que tinha dormido durante o trajeto todo. Ele ficou preocupado, achando que isso afetaria o salário dela, mas Tan-Su riu e esclareceu que seu voo era só no domingo e que hoje era sábado. Alívio total para John. Olo sugeriu que agora poderia descansar, dormir e acordar às 10 da manhã para ter tempo de tudo. Depois comentou que estava com fome e sugeriu que John saísse para comer e depois fosse ao cinema ou às compras. Tan-Su decidiu convidar o novo vizinho para o acompanhá-los, mas John recusou, alegando que teria turno à noite. Ela concordou, dizendo que o trabalho precisava vir primeiro, e Olo a acompanhou. O dia chegava ao fim, o sol desaparecia no horizonte e alguns prédios já estavam totalmente escuros. Era sinal de que o primeiro turno começaria em breve. Um colega explicou a John que muitas pessoas inescrupulosas apareciam à noite e tinham ações complicadas. O conselho era simples: ouvir, ficar atento e manter distância de problemas. Agora, com os colegas já com uniformes, John colocou seu distintivo no peito pela primeira vez. Apesar da emoção, seu rosto permanecia sério. Eles encontraram um carro e seguiram em direção ao local de patrulha, caminhando lentamente. O parceiro se ofereceu para mostrar cada área com cuidado e, após uma rápida conversa, o carro começou a se mover, com o parceiro ao volante. O parceiro de John explicou que havia vários pontos importantes na área. Um deles era o porto, onde crianças ricas costumavam brincar e andar a cavalo. Brigas podiam acontecer, mas geralmente eram controláveis. O segundo ponto era uma área de entretenimento, onde problemas com bêbados eram frequentes. O último ponto ficava próximo a várias escolas de ensino médio famosas, e a segurança dos alunos era sempre prioridade. Como era o primeiro dia de patrulha de John, o parceiro sugeriu que ficassem perto das escolas. Nada de grave acontecia ali normalmente. Os dois pararam em frente à segunda escola secundária.
e John lembrou-se de sua própria infância, de que havia sido expulso daquela escola 11 anos antes, uma lembrança que ainda o incomodava. O colega avisou que iria verificar o porto e pediu para John ficar na escola, observando a área. Depois de se despedirem, ele seguiu seu caminho. Enquanto isso, uma estudante comprava algo para comer, sem perceber que estava sendo observada. Do outro lado do muro, 2 bandidos a espionavam, bolando algum plano. Um deles disse que nada de ruim aconteceria, que tudo ficaria tranquilo. Uma magricela do grupo, no entanto, percebeu que havia patrulha por perto e sugeriu que esperassem. Mas o grandalhão, apelidado de Tigre, não gostou da resposta e agarrou o cúmplice pelo pescoço. O magricela ficou com medo, entendendo que não havia como escapar. Tigre explicou que a polícia estava próxima e que eles precisavam encontrar a filha de alguém e entregá-la, especialmente porque tinham um recibo. Vendo a covardia do cúmplice, Tigre ordenou que o seguisse até a maleta. O magricela, que estava escondido e mordendo uma barra de chocolate, se posicionou atrás de Tigre e concordou em ajudar. O plano dos bandidos era sequestrar a garota e entregá-la ao pai. Eles se aproximaram, mas a estudante ficou muito assustada com a presença deles. John, observando de perto, ouviu toda a conversa. Os bandidos tentaram convencer a garota a segui-los para evitar problemas, mas um estudante corajoso se colocou entre eles e a protegeu. Ele cobriu a garota com seu corpo e confrontou os bandidos, perguntando quem eram e de onde vinham. Com sua postura firme, deixou claro que não deveria haver espaço para ameaças. O estudante que se colocou na frente da garota se chamava Shen Yang. Seu amigo, que estava atrás dele, comentou que os valentões eram da famosa Gangue dos Lobos Celestiais e sugeriu que não se metessem. Ele também recomendou deixar o caso nas mãos da polícia. Mas Shen Yang permaneceu firme. Não podia abandonar sua colega Yushi. Se ela tivesse problemas, ele teria que ajudá-la. Nesse momento, o garoto gordo da gangue se aproximou e tentou acertar Shen com sua enorme barriga. Shen voou para longe do impacto, como se tivesse pulado em um trampolim vertical. Ainda assim, não caiu sozinho. John o segurou, garantindo que ele não se machucasse. John perguntou se Shen estava bem, e ele respondeu que não parecia ferido. Então o policial disse que cuidaria dos bandidos e pediu aos garotos que se afastassem, deixando a situação com ele. Os bandidos, no entanto, eram ousados. Mesmo vendo a autoridade de John, disseram que ele deveria ir embora se não quisesse problemas. John, percebendo a ameaça, ficou muito bravo. Ele sabia que uma briga era iminente. A cena se passava bem iluminada, com uma lanterna projetando luz sobre o grupo. Uma magricela da gangue ordenou ao gordo que pegasse a garota. O bandido obedeceu, agarrando a mão de Yushi, que tentou se soltar, mas não conseguiu. John deu um ultimato: 3 segundos para soltar a garota, senão ele seria responsabilizado. Na contagem de 3, o gordo finalmente soltou Yushi, empurrando-a para longe. Mas ele não desistiu. O magricela ordenou que atacasse John. O bandido avançou com punhos enormes, tentando nocautear o policial. Mas John não era qualquer policial. Seu passado como mercenário falou mais alto. Ele desviou de um golpe poderoso, enquanto o gordo continuava tentando atingir seu objetivo, falhando repetidamente. John percebeu um erro do bandido e, aproveitando a oportunidade, deu uma cotovelada certeira no rosto dele, tomando o controle da situação. O bandido gordo caiu no chão com um estrondo, com a cara de arrogância. Ele olhou para o cúmplice, mas o magricela estava visivelmente assustado com a reação da polícia. Ele não imaginava o que aconteceria se seu amigo fosse derrotado tão rapidamente. John se aproximou, ameaçador. Solte a garota se não fizer acabar como ele. O magricela hesitou, lembrando-se das palavras de Tigre, mas entendeu claramente que resistir significava enfrentar a força de John. O bandido tentou se justificar. Disse que o pai de Yushi lhes devia dinheiro e que estavam apenas pegando o que supostamente era deles. A estudante, porém, interrompeu. Explicou que seu padrasto não tinha nada a ver com ela e que ela e sua mãe se divorciaram há muito tempo. John olhou para os valentões e disse que tinha ouvido tudo diretamente da colegial e que eles não a incomodassem ali. Nesse momento, Tigre saiu do beco, se impondo diante de John, e perguntou o que ele faria se os bandidos não soltassem a garota. Uma multidão começou a se formar, observando a tensão, enquanto Tigre se declarava líder da gangue e o cara mais forte da área. John manteve a calma e respondeu firme que qualquer um que interferisse na ordem da região seria preso. Tigre riu e provocou: corajoso demais para um novato. Ontem, um policial levou uma surra aqui. Quer repetir a sorte? John percebeu que ele se referia a Chen Yang, mas não se intimidou. Tigre continuou, explicando que Stiansen devia dinheiro à gangue.
há muito tempo e que, como ele estava escondido, eles tinham o direito de cobrar da família. O Magricela acrescentou que até tinha um recibo assinado e selado e que seria tolice negar isso. John suspirou, dando uma lição rápida. Se tem problemas com dívidas, processem o devedor, mas essas desculpas não funcionam aqui. Ele olhou para o resto dos criminosos e avisou que eles também acabariam derrotados se não recuassem. Tigre, tentando intimidar, apontou para John, flexionando os músculos e mostrando arrogância. Mas o policial não se abalou. Ele apenas riu da tentativa de intimidação, chamando Tigre de pulga, e deixou claro que não tinha medo algum. O líder da gangue ficou furioso e gritou que agora iria provar quão forte era. Mas John estava pronto, confiante, e ninguém naquele momento duvidava de que ele tinha o controle da situação. O Tigre, cheio de raiva, disparou em direção a John correndo a toda velocidade. Mas no meio do avanço, seu telefone tocou. Uma música chinesa engraçada saiu do bolso, interrompendo sua fúria. Ele parou, irritado, e atendeu. "Quem está me ligando agora?", resmungou. Olhando para John, o policial manteve a calma, mostrando indiferença total, como se nada pudesse perturbá-lo. Tigre ouviu a voz de Zambial reclamando pelo fato de ele não ter reconhecido a ligação anterior e dando ordens, levar várias pessoas ao porto imediatamente. Com um suspiro, o Tigre assentiu, visivelmente frustrado, e olhou para John com desgosto. "Considere esta ligação como sua sorte do dia", disse, e virou-se para seu cúmplice Magricela, apelidado de Macaco, ordenando que cuidasse do gordo. Macaco prometeu fazer o que fosse preciso e rapidamente seguiu para o porto. Sem seu líder, o Magricela sabia que não poderia resistir a John. John então soltou a mão de Yuxi e disse firme: "Vão embora, mas não pensem em voltar aqui." O Tigre, com um breve pedido de desculpas, indicou que buscaria seu amigo. John apenas balançou a cabeça, avisando que da próxima vez não seria tão educado. Enquanto isso, Macaco começou a acordar o gordo com leves tapas. O grandalhão, ainda grogue, tentou se levantar com a ajuda do cúmplice, lembrando vagamente da derrota. A memória dele começou a clarear aos poucos e ele finalmente reconheceu John como responsável pelo nocaute. O gordo olhou para trás, furioso, formulando um novo plano de vingança. Macaco, confuso, perguntou o que ele estava pensando, e o grandalhão respondeu: "Não podemos simplesmente ir embora. Aquele policial vai pagar." John observou a cena tranquilo, já controlando a situação. A tensão ainda pairava no ar, mas por enquanto a batalha tinha terminado, com a garota segura e os bandidos derrotados, pelo menos por hoje. O gordo desmaiado parecia recuperado de repente e disparou em direção a John a toda velocidade novamente. Macaco tentou segurá-lo, preocupado que ele se machucasse de novo, mas John já havia percebido a aceleração do bandido e se preparou. O grandalhão tentou apoiar todo o corpo na mão, tentando esmagar John com força máxima, mas John estava pronto. Os punhos colidiram com um estrondo. Parecia cena de filme de super-heróis. O impacto sacudiu toda a rua. John rapidamente retirou a mão e o gordo sentiu uma dor intensa percorrer seu braço. Ele caiu de joelhos, surpreso e furioso. Havia perdido para o policial. Os curiosos que assistiam não acreditavam na habilidade de John. Derrotar um adversário tão grande parecia impossível. "Vou te dar uma segunda chance", disse John calmamente. Mas a lição estava dada. O gordo entendeu que aquele policial não era qualquer um. A humilhação e a dor fizeram o bandido questionar: quem diabos é esse cara? John apenas sorriu e se apresentou como um simples policial, ordenando que nunca mais incomodassem os alunos. O gordo, assustado, olhou para ele e murmurou: "Policial, muito bom." Mondi levou o amigo embora, ainda reclamando da mão machucada. De repente, o celular de Mondi vibrou à distância. Era uma ligação urgente de seu parceiro no porto. Ele atendeu imediatamente e recebeu instruções rápidas. A gangue estava causando problemas lá e John precisava ir imediatamente. John concordou e desligou. Ele olhou para as crianças da escola que o observavam com olhos admirados. Ele agradeceu a Chen Yang pela coragem, pediu para que todos voltassem à escola rapidamente e reforçou: se houver problemas, contatem a polícia imediatamente. Sem perder tempo, John entrou em seu carro oficial e partiu rumo ao porto, pronto para enfrentar a gangue mais uma vez. Enquanto isso, Louie avisou aos colegas: voltem para o dormitório, as ruas estão perigosas. Mas Chen Yang, firme, disse que precisava acompanhar John ao porto. A bravura dele não permitia que deixasse a situação sem resposta. A noite ainda prometia muita ação, e o porto seria o próximo palco dessa batalha. A polícia já estava no porto, mas Lu Yang não parecia nada empolgado. "Não é seguro ficar aqui agora", disse ele, hesitante. Chen Yang revirou os olhos e chamou o amigo de covarde. "Se você tivesse coragem, não estaria reclamando assim", Luin explicou preocupado.
Não podemos nos meter em encrenca de jeito nenhum, se algo der errado. Mas Chen Yang não se deixou convencer e decidiu agir. Ele disse que Yuki e ele poderiam ir para o quarto, mas ele mesmo disparou atrás do amigo, correndo em direção ao porto. O porto estava iluminado, tranquilo à primeira vista, mas quanto mais perto chegavam, mais caos surgia. Um grande grupo de pessoas bloqueava a estrada, carros parados, a polícia e gangues de rua disputando espaço. Finalmente, a equipe de John chegou ao local. Duas viaturas pararam bem na frente da multidão. Jianzi e Yuki estavam lá, ao lado da menina, observando enquanto um policial, pelo alto-falante, anunciava: "Todos aqui são suspeitos de corrida ilegal. Não resistam, ou serão punidos." Os hooligans riram e provocaram. Só 2 policiais? Cadê o resto da equipe? Um deles zombou ainda mais, perguntando onde estavam os reforços, já que meia hora havia se passado desde o início da confusão. Então, John apareceu. Ele entrou com seu carro oficial de forma espetacular, derrapando e levantando fumaça das rodas. 2 motociclistas olharam para ele surpresos, enquanto ele saía do carro e começava a inspecionar a situação com firmeza. Os garotos locais reconheceram Jianzi e sua namorada sussurrou algo sobre a expressão dele, mas Jana apenas respondeu que estava apenas observando. O curioso era que no dia anterior, H havia sido preso pela polícia e agora trabalhava como policial. 2 caras arrogantes começaram a zombar da presença da polícia, divertidos pelo fato de que apenas um carro havia sido enviado como reforço. Um dos funcionários perguntou em tom provocativo: "Por que veio sozinho?" Jean manteve a calma sem se deixar abalar. Perguntou sobre a situação e ouviu que os idiotas ricos se reuniam ali para se divertir e irritar a polícia. Jean perguntou se pretendiam interferir, mas a resposta foi fria. Cada um deles tinha advogados poderosos e, se fossem presos, o telefone do chefe não pararia de tocar. Portanto, eles não pretendiam fazer nada. Jean franziu a testa. Não podia acreditar que os hooligans se sentissem tão intocáveis, mas ele sabia que a noite ainda estava longe de acabar. No porto, Yui deu um tapinha no ombro de Jean e foi falar com os anciãos presentes, mas Suo o deteve. "Não se apresse." Enquanto isso, um adolescente arrogante continuava a provocar a polícia, gritando e ameaçando, cuspindo deliberadamente perto dos pés dos oficiais. Jean manteve a calma, mas não pode ignorar a provocação. Ele se aproximou do valentão e disse firme: "Não ultrapasse os limites. É melhor se comportar." O garoto, no entanto, riu e continuou provocando, ignorando totalmente os policiais. O parceiro de Jean confirmou em voz baixa: "Ele está cometendo crimes. Tudo isso é ilegal." Mas o adolescente não se intimidou. Foi aí que Jean decidiu agir. Com uma frieza calculada, arregaçou as mangas, pronto para conter o insolente enquanto seus colegas tentavam segurá-lo. O valentão, sem perceber o perigo, continuava a zombar, como se um mosquito estivesse zumbindo perto de sua cabeça. Jean então perguntou firme: "Você acha que pode insultar e ameaçar a polícia impunemente?" Antes que o garoto pudesse reagir, Jean desferiu um golpe certeiro no rosto do adolescente.